Oi, gente. Hoje eu estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre um outro livro, obviamente, como vocês podem ver na legenda. Eu vou falar sobre o livro da Becky Albertalli, que eu acho que fala o nome dela assim, eu não tenho certeza, mas né, é aquela coisa, a gente nunca sabe falar sobre o nome das pessoas. Ela é autora do livro Simon vs da Agenda Homo Sapiens, esse é o título original da obra, mas após a adaptação para o cinema, o livro teve o nome alterado e ficou com Amor Simon, que é a versão que eu tenho, e é a versão que eu vou falar. Na verdade, não muda nada entre uma versão e outra, é só a capa mesmo, que é a capa do filme. É dito, a história foi escrita pela Becky Albertalli. Ela é uma psicóloga lá dos Estados Unidos que geralmente trabalha com grupos de jovens adolescentes e jovens adultos que têm muita dificuldade em se aceitar como eles são, envolvendo a questão mais orientação sexual e a dificuldade de descoberta de gênero mesmo, sobre quem eles são mesmo. Então, ela tentou retratar isso no livro de uma maneira muito simples, de uma maneira muito delicada, e só tornou o livro ainda mais bonito de ler, e eu fiquei completamente apaixonada. Eu acho que a Regiane Winarski, que foi a mulher que traduziu o livro aqui para o português, conseguiu captar essa essência dela e traduzir de uma maneira tão incrível quanto a maneira que foi escrita. Eu pretendo fazer um resumo rápido da obra que a Intrínseca publicou, então eu vou tentar não dar spoilers, porque eu odeio, eu não sei vocês, mas eu odeio spoiler antes de ler o livro. E tem o Com Amor Simon, ele tem um mistério que percorre toda a obra, que faz a construção do enredo e que será muito, muito chato se eu falar qual é o mistério principal e, aliás, quem é o mistério principal. Então, eu não vou dar esse spoiler, mas eu vou tentar dar um resumo bem rápido sobre a obra. O personagem principal é o Simon, ele tem 16 anos, ele é homossexual e ele é hilário. Eu acho o senso de humor dele sensacional, então eu acho que torna apenas a leitura ainda mais gostosa, porque o modo que ele narra as coisas que acontecem à volta dele é simplesmente delicioso de ler. Bom, ele é, como eu havia dito, ele é homossexual, então a trama no começo fala bastante sobre a dificuldade dele de tratar desse assunto com outras pessoas. Ele tem muita certeza sobre quem ele é, sobre os homens que ele provavelmente vai namorar, sobre a atração que ele sente pelos meninos do colégio dele, mas ele não é seguro em abordar esse assunto com a família, nem com os amigos, mesmo sabendo que essas pessoas vão aceitar ele de qualquer maneira. O medo dele mesmo é que as pessoas passem a tratar ele de uma maneira diferente, que vejam ele de outra forma. Então, a dificuldade que ele sente de abordar esse assunto com as outras pessoas fica muito evidente na obra. E fica mais evidente ainda quando ele começa a ver que não é só ele que se sente assim. O blog da escola tem... Um blog não, na verdade é um site feito pelos alunos, que os próprios alunos podem publicar o que eles bem entenderem nesse site, o que eu acho meio perigoso, mas ao mesmo tempo foi útil na obra, e depois foi prejudicial, como vocês que vão ler vão perceber. Esse personagem, que é o meu personagem favorito, que é o Blue, ele faz uma publicação lá nesse site da escola falando sobre a dificuldade que ele... sobre os mesmos sentimentos que ele tem como o Simon. A dificuldade de se aceitar, a dificuldade de querer falar e não conseguir falar isso para as pessoas que ele ama. Então o Simon acaba vendo aquilo, ele acaba se identificando e ele acaba falando, não, eu vou mandar um e-mail e tentar me aproximar dessa... No primeiro capítulo vocês conhecem o Martin, que é um dos personagens mais chatos do mundo. O livro acabou e eu ainda odeio ele. Ele é extremamente egoísta e desprovido de empatia, eu acredito. O Simon, uma vez, ele vai usar o computador do colégio e logo depois o Martin vai usar e ele acaba vendo os e-mails que o Simon deixa aberto, que ele troca com o Blue. Então o Martin tira prints e ameaça o Simon a contar para todo mundo, caso ele não ajude o Martin a conquistar a Abby.
A Abby é uma das melhores amigas do Simon e ela é apaixonada pelo Nick, que é o melhor amigo do Simon. E eles são apaixonados um pelo outro, mas nenhum consegue assumir esse sentimento, nenhum consegue lidar com esse sentimento. Então fica aquela coisa meio vai, não vai, não vai. E quando o Martin aparece, o Simon se sente coagido a ajudar ele a conquistar a Abby. Então ele prioriza o segredo dele aos amigos, o que eu acho bem complicado de se julgar, considerada a posição que o Simon tá, né? E o que acontece é que acaba não dando certo, o Martin fica muito irritado e ele acaba liberando os e-mails do Simon no site do colégio, colocando o Simon pra fora do armário, no meio do enredo, que é bem triste, já que ele não estava nem um pouco preparado para falar sobre isso com as pessoas que ele amava, que ele ama, né? Então, é muito sufocante de ler, porque você vê que ele tá sofrendo e as pessoas querem ajudar, mas ele não permite que as pessoas ajudem. Ele não tá preparado para falar sobre isso, e o Martin tira uma das coisas mais pessoais que eu acho que alguém pode ter. Então, isso me deixa com muita raiva. E de quebra, o Blue para de conversar com o Simon, porque ele não quer ter a identidade dele exposta ainda, porque ele também não se sente preparado para falar sobre isso. Então, o Martin faz o Simon parar de falar com os amigos, o Blue para de falar com ele. Ele é obrigado a conversar com a família sobre isso, então é bem complicado. E eu acho que a Becky, ela consegue retratar isso de uma maneira real e dolorosa, principalmente quando o Martin, ele percebe o que ele fez, quando o Simon começa a sofrer bullying na escola, e ele só tem plena consciência do que ele fez nesse momento, e ele vê o quanto ele machucou alguém que ele, de certa forma, tinha carinho. Após todos os acontecimentos que tem após os e-mails serem vazados, o Simon, ele acaba percebendo como é incrível poder ser quem você realmente é ao redor das pessoas que você ama. Então, ele fala mais abertamente sobre o assunto, ele tem as conversas com os pais deles, que eu devo ressaltar, são pais incríveis. A mãe dele, no livro, é psicóloga, e o pai dele é aquele tipo pai durão que fala, que é bem macho, assim, sabe? E o Simon acha que ele vai ser a pessoa que menos vai entender, mas na verdade ele é o homem que mais, assim, é uma das pessoas que mais tenta entender o Simon e tenta aconselhar ele. Então eu acho isso de uma extrema delicadeza, de uma extrema sensibilidade que a autora conseguiu incrementar no livro. Durante a narrativa, ela também coloca conversas bem leves e bem necessárias, como eu já havia dito. E toda a narrativa é feita numa linguagem muito adolescente, assim. Então, qualquer pessoa pode vir a entender, o que torna a leitura bem mais leve, bem mais rápida. Ela incrementa com a troca de e-mails do Blue e do Simon durante, assim, no começo, né, quando eles estavam trocando os e-mails. Ela acaba colocando meio que os prints desses e-mails, então você acaba lendo assim sem nem ver. Quando você vê, você já acabou de ler. Eu levei 2 dias para acabar esse livro e foi muito rápido. E ela acaba fazendo a crítica de como você deve lidar com as pessoas ruins do mundo. Sim, homofóbicos, estou falando com vocês. E ela expõe de uma forma geral a trajetória de um homossexual de uma maneira, assim, que não tem aquele estereótipo ou qualquer coisa assim. O Simon, ele é diferente, entre aspas. Ele não tenta ser ninguém que ele não é. E eu acho que o fato dele ser tão original torna o livro tão bom. Como eu havia dito no começo do vídeo, a Becky, ela mantém um mistério principal que eu não dei muito foco durante a resenha desse livro, mas eu vou falar agora, que é o mistério de quem é o Blue. Quem é o menino que troca os e-mails com o Simon. Ela dá muitas dicas durante o enredo,
mas não são dicas úteis, eu poderia dizer assim. Então você passa o livro inteiro se perguntando em quem é esse menino, ele vai sair, ele vai vir falar com o Simon, ele vai expor os sentimentos, ele realmente se apaixonou pelo Simon, como o Simon se apaixona por ele. Então, eu acho esse segredo, assim, bem legal durante a narrativa. E cria uma expectativa pro final do livro, que eu nem sei como explicar. Porque você fica, ai meu Deus, eu quero saber se eles vão ficar juntos ou não. Que é um sentimento que você encontra em diversos livros por aí. Então, eu acho que é um livro, assim, clichê, mas que é maravilhoso e que vale a pena ser comentado e que vale a pena ser lido e discutido sobre. Porque ele é um livro importante, ele é um livro que oferece representatividade, que eu acho que falta bastante nos dias de hoje. É uma coisa que a gente fala bem mais, mas não é uma coisa que a gente fala ainda dessa maneira tão delicada e que pode vir a ser abordada tanto em escolas quanto em casa. Eu acho que o livro ele oferece uma excelente abertura para que a conversa seja feita e